tema 3 é voltado para as leis da reflexão e uma das aplicações mais simples, que são os espelhos planos, né? A aula 4 do tema 3 é para a gente falar sobre algumas características dos espelhos planos, né? E também falarmos de sistemas ópticos, mas constituídos só de espelhos planos, arranjos, né, de espelhos planos, né? Em primeiro lugar, o campo visual, né? Quando a gente, isso aqui é muito importante, né, esta foto, para a gente entender a noção de um campo visual. Quer dizer, um espelho de tamanho finito, ele só captura as imagens de uma região do espaço, que é o campo visual. O espelho não pega tudo que está atrás de você, só uma parte. É preciso tomar cuidado com espelhos, né? Porque existem pontos cegos dos espelhos, uma região que você não vê. Então, muito cuidado. Por isso é que é sempre bom, além de olhar e usar o espelho, olhar também. Olhar também. Porque o campo visual é infinito, o campo visual é finito. O campo visual, não é? É toda uma região do espaço, né? Então, essa região do espaço, para você determinar, você considera a imagem do olho, e agora você considera um espelho qualquer, né? Você considera um espelho qualquer, e o campo visual, né? Agora eu estou considerando o campo visual deste espelho, preciso especificar aqui de que espelho nós estamos falando. Estou falando desse espelho aqui. Olha, aqui eu tenho um espelho. Então, o que eu devo fazer, né, é traçar, né, uma reta a partir do olho, passando por essa parte do espelho e passando por essa outra parte do espelho. E esta região aqui, esta região é o campo visual do espelho. É toda essa região que você tem acesso olhando, então, o espelho, né? Aqui eu tenho o espelho, né, de um automóvel, né, aquele que nós vimos ali anteriormente, e agora eu estou considerando o campo visual desse espelho, né? E agora eu estou pensando no seu olho aqui do outro lado do espelho, para você entender qual é, né, o campo visual do seu espelho, né? E aqui explicamos já, né, como é que a gente pode determinar esse campo visual. Repetindo, aqui eu tenho o espelho, né? E agora você imagina, né, o seu olho desse lado aqui. E agora traçamos, né, retas paralelas até encontrar o espelho. Isso aqui determina, então, o campo visual do seu espelho, né? Muito bem. Deslocamento de um espelho. Se eu deslocar um espelho por uma distância, se o espelho antes estava a, digamos, uma distância D, e se eu deslocar por uma distância 2D, então a imagem que antes estava a uma distância 2D do objeto vai estar agora a uma distância 4D do objeto, né? Então, se eu duplico a distância até o espelho, a imagem há de aparecer com uma distância que eu dobro também. Portanto, a distância da imagem até o objeto é um fator 4.
Se eu me aproximar do espelho com uma velocidade v, o espelho vai se aproximar de você com uma velocidade menos v. Portanto, você se desloca com uma velocidade em relação à imagem de 2 vezes v. 2 vezes v. Essas são questões bastante interessantes e fáceis, né, de serem comprovadas, né? É quando você se desloca, né, em relação a um espelho, né? Se o veículo estiver em movimento, todo cuidado deve ser tomado, né? Esse motorista, né, agora vai ver você se aproximando com uma velocidade que é v menos velhinha. Velhinha é a velocidade do carro, né? Se o carro estiver estacionado, este veículo vai vê-lo em movimento com velocidade v, né? Então, essas são questões relativamente simples, né, de serem checados, né? Se eu fizer uma rotação, eu quero chamar a atenção ao seguinte: aqui eu tenho, na realidade, 2 espelhos. Olha, tá vendo? Eu vou ressaltar aqui. Eu tenho aqui um espelho e agora eu vou fazer a rotação desse espelho por um ângulo alfa. Aqui o ângulo alfa. O ângulo alfa. Estão vendo? Então, eu fiz uma rotação do espelho por um ângulo alfa. Alfa é um ângulo de rotação em torno de um ponto ali que eu estou chamando de C. Nesse caso, dá um pouco de trabalho para provar, né? É claro que se eu fizer a rotação do espelho de um ângulo alfa, as imagens, né, irão agora passar por uma rotação. Se a imagem do primeiro espelho estava aqui, agora a imagem do segundo espelho está aqui. Em relação a este ponto, esta imagem sofreu uma rotação por um ângulo que nós vamos chamar de beta. Beta é esse ângulo aqui. Beta é esse ângulo de rotação, beta. O que a gente pode demonstrar, né, é que beta é igual a 2α. Então, vamos chamar atenção para isso. Beta é igual a 2 vezes alfa. É essa a conclusão a qual a gente pode chegar quando fazemos a rotação de um espelho. A imagem também é rotacionada, onde esse ângulo de rotação da imagem é igual a 2 vezes alfa. Vamos agora, então, considerar sistemas, né, de espelhos, né? Aqui eu tenho 2 espelhos. Olha só que coisa interessante. Aqui eu tenho 2 espelhos, né? Mas esses 2 espelhos estão formando um ângulo de 90 graus. Aqui eu reduzi o ângulo para 60 graus e agora reduzi o ângulo mais ainda para 30 graus. Olha só que coisa interessante. É fácil você verificar isso, né? Você tem aqui, então, resumindo, né, 2 espelhos, né? Um espelho está aqui, só quero destacar aqui. Um espelho está aqui. O outro espelho está aqui. O outro espelho está aqui. Formando um ângulo agora, e esse ângulo, nesse caso, é π sobre 2. Esse ângulo aqui, π sobre 2. Π sobre 2, né? Então, é fácil entender, naquele caso, por que π sobre 2, né? Por que π sobre 2, né? Veja, aqui eu tento fazer um resumo. Aqui eu tenho um espelho, o outro espelho, né, perpendiculares entre si,
E agora eu tenho um ponto P diante do espelho. Aqui está o ponto P, né? Então, a gente deve... Eu vou apagar isto aqui. Não quero isto. Muito bem, também não quero isso. Então, vamos apagar tudo. Porque houve um equívoco aqui, né? Mas isso não é grave. Então, vamos apagar. Muito bem. Então, vamos agora ao que eu queria, né? Eu tenho aqui, então, este ponto P aqui, né? Este é o ponto P. E agora, veja, eu tenho a imagem do ponto P do outro lado do espelho, né? E é fácil entender, né? Olha, a imagem está lá do outro lado do espelho. E agora, aqui eu tenho um outro espelho. Então, aqui eu tenho a imagem desta imagem. Aqui eu tenho a imagem deste espelho associado a este objeto. Se forma aqui do outro lado, a mesma distância. Veja que as distâncias são iguais, né? E agora eu tenho a imagem da imagem que coincide lá. Portanto, eu tenho aqui uma primeira imagem, que eu vou chamar de P, e agora eu tenho a imagem dessa imagem, que é P'Inha, e agora aqui eu tenho P'Inha, digamos, vamos chamar de 3, né? E eu tenho a imagem desta imagem, por parte desse espelho, que vamos chamar de P'Inha 1, né? E tenho a imagem desse espelho, que é P'Inha 2, P'Inha 2. Veja que essas distâncias aqui, essa distância é igual a essa distância. Essa distância é igual, vamos chamar essa distância de D1, essas duas distâncias são iguais, essa distância é D2, essa distância é 2, essas distâncias são iguais. Então, eu acabei de entender aquele caso, né, onde eu tenho aqui o ângulo igual a π sobre 2. Eu posso fazer a mesma coisa para diferentes valores dos ângulos, né? O fato é que eu posso ter também um número infinito de imagens, né? De forma que é possível até mesmo, né, se estabelecer, né, uma relação bastante simples, né, entre o número de imagens, né, e o ângulo. Então, se eu tenho um espelho, né, ou dois espelhos formando um ângulo θ, θ é o ângulo entre os dois espelhos. Então, o número de imagens, né, ele é igual a 360 graus de imagens, né? 360 graus dividido por θ em graus, θ em graus, menos 1. Menos 1. O que acontece então? Se θ for igual a π sobre 2, que é 90 graus, então esse número é 360 dividido por 90 é 4, menos 1, 3. Então, se θ for, como esse caso, θ igual a 90 graus, né, o número de imagens, n, é 3. Se θ for igual a 60 graus, eu vou obter esse número de imagens igual a 5. Igual a 5. Que é o que eu tenho aqui. 3 mais 2, 5. E mais o objeto. Eu vejo 6, né? Mas mais o objeto, né? E se for 30 graus, né? Mas aí você pode considerar o número de graus que você quiser, né? Mas se for, por exemplo, 30 graus, se θ for, esse caso aqui, θ é igual a
60 graus, né? Se θ for igual a 30 graus, é sempre... Então, o que você tem é 360 dividido por 30 dá 12 menos 1, 11. Você tem 11 imagens, né? É possível, então, deduzir tudo isso a partir dessa expressão simples, né? E é claro que quando esse número tende a zero, são espelhos planos, você vai obter infinitas imagens, você tem um número muito grande de imagens. É um tema, então, bastante interessante, né? O que é importante ressaltar, por último, né, é uma coisa interessante a respeito dos espelhos, né? É que se eu tenho aqui, como nessa figura, né, um espelho, né? Eu vou ressaltar esse espelho aqui. Olha, eu tenho aqui um espelho, né? E agora aqui eu tenho um outro espelho. Mas olha só que coisa interessante. Num espelho, você troca a direita pela esquerda. Você troca a direita pela esquerda. Essa é uma propriedade interessantíssima, não é? Da imagem especular de objetos, né? Então, veja só. Esta bola verde, né? Essa bola verde que estava numa determinada posição aqui, né? Essa bola verde estava numa determinada posição e depois ele está numa outra posição, né? Ela troca de lugar, né, com a azul. Então, esse é um dado bastante interessante, né? É que a imagem especular, ela troca a direita pela esquerda. E isso é sempre bom a gente entender.